Olá, boa noite. Não sei se alguém já chegou. Eu consigo ver que tem algumas pessoas já curtindo, mas eu não sei quantas chegaram. Eu iniciei mais cedo só para fazer alguns ajustes. O banner tá torto, mas aí depois eu mexo. Aí quando for umas 6h30 eu já começo. Hoje a gente também começa de uma forma diferente. Olá, Rafa, boa noite, tudo bom? E aí, quem for chegando, se quiser falar um pouco de como foi a semana, o que fizeram, como estão se sentindo na noite de hoje. Elaine entrou. Olá, Elaine, tudo bom? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá. Porque eu andei mexendo no celular, eu não sei como é que tá a questão do não sei se é microfone, eu acho que é, né? Do microfone do áudio. Eu não tive como fazer esse teste em câmera. Então. Eu acho que estão me escutando sim. Boa noite. Olá, Rose, tudo bom? Boa noite. Eu descobri que eu só consigo ver quem entra na live quando nós somos amigos no Facebook. Quando não é amigo meu, assim, não tem amigo meu, não somos amigos no Facebook, eu não consigo ver que entra. Que estranho. Olá, Nath, tudo bom? Boa noite. Só mais um minutinho, aí eu já começo com a audiodescrição pra gente poder começar aos poucos a nossa live. Boa noite, Jurema, tudo bom? O ruim é pra ver, que eu esqueci de pegar o óculos ali. Né? Hoje a gente vai começar um pouco diferente, né? Novamente. Acho que você já, já deu pra perceber um pouquinho. Bom, eu vou começar com a audiodescrição, né? E aí, conforme forem chegando as pessoas, vão entrando. Sintam-se todos abraçados, beijados. E uma boa noite a todos. Olá, Dona Ivone, boa noite. E aí, conforme forem chegando, depois eu vou dando boa noite a todos. E a todas que vão chegando. Eu vou começar fazendo a audiodescrição, dessa vez um pouco diferente. Dessa vez eu faço a audiodescrição por trás das câmeras. Eu não estou necessariamente não estou no cenário, compondo o cenário ainda. Eu vou compor o cenário depois. Tudo ótimo, Rose. Ju, boa noite, tudo bom? E eu vou compor o cenário depois, então eu vou escrever o que tá no nosso cenário agora. E aí depois eu entro no cenário. Então, ao fundo, né, temos o nosso banner, majoritariamente branco, as linhas em rosa, dando título, trazendo o título do projeto, de linhas, outras histórias e novas memórias. No meio dele, né, um pouquinho mais para baixo, temos um livro em aberto. Hoje dá para ver metade do livro. Eu geralmente costumo tapar o desenho. Temos um livro em aberto, dele sai um balão com algumas figuras mágicas, né? Um balão, um céu à noite, um azul marinho bem escuro e alguns um pouquinho azul claro, alguns tons. Temos montanhas, temos um castelo, temos um unicórnio cor-de-rosa, uma menina que voa em cima de um livro, um dragão, uma lua dorminhoca, algumas estrelas e um sol sorridente. À frente desse banner tem os livros que nos acompanharam
no mês de agosto. Na frente, os 2 que serão contados na próxima semana. O nosso Batman, que é o meu Batman, né, que é o meu talismãzinho, tá sentado ao lado. Um pouco mais à frente, ao lado direito, temos o nosso Hugo Ruralindo. Ele é um monstrinho formado de uma caixa de sapato retangular. Dele tá saindo um papel azul. Ele tem 2 mãozinhas com 3 garrinhas cada à frente do seu corpo. Ele tem um olho tipo ciborgue, um olho só. Ele é forrado com um papel de presente colorido, imitando peças de Legos das cores laranja, amarelo, verde, vermelho e azul. À frente do Hugo temos o nosso baú, que também está cheio hoje. Algumas coisas saindo desse baú. Esse baú é marrom, ele está entreaberto, com algumas cartas, com alguns papéis saindo dele. E nele está escrito Abra-me, com o símbolo do infinito logo do lado. Não sei, o símbolo fica meio complicado de ver, mas tem um símbolo do infinito ali do lado. Do lado esquerdo, o lado oposto ao Ruralindo, temos o nosso banner, que é um banner lousa. Nele está escrita a data de hoje, dia 19 de agosto de 2020, com Hugo Jeremias Ruralindo, que é o nosso monstrinho. E o título dos nossos encontros, que é Quartas em Linha e Nós, o nome das histórias do dia e um desenho de uma árvore. E essa árvore, no tronco dessa árvore, essa árvore tem alguns livros como se fossem frutos. Tem alguns livros pendurados em 2 galhos que saem dela. Tem uma raiz, a raiz dela tá aparecendo e no tronco tá escrito nossas histórias. Eu tô do lado de fora da câmera, mas já eu apareço. Meu cabelo tá preso num semi-coque, mas ele tá solto. A maior parte, ele é preto, liso, na altura do ombro. Eu vou aparecer usando uma blusa branca com um desenho de 2 crianças voando em livros, sendo puxados por balões também, azul, vermelho, amarelo e verde. E vamos iniciando a nossa live de hoje. Quem chegou depois, boa noite a todos. A Luana, eu vi que chegou aqui, né? Boa noite, Luana, tudo bom? Rafa disse que adorou o desenho. Não sou muito boa desenhando árvores, né? Os outros ficaram um pouquinho melhores, mas tá dando pra entender, isso que importa. Ana Paula chegou também, boa noite, Ana Paula. E vamos então iniciar a nossa live de hoje. Como eu disse, de uma forma um pouco diferente. Bom, a ampulheta da vida marca na areia, desenha na areia do tempo o infinito, que se repete em ciclos de amores, de dores, de saudades, de monstros, de medos e de histórias. E são inúmeras as formas de narrar a história no continente africano. Alguns contadores, donos de memória prodigiosa, atuam como guardiões do passado e das tradições de seu povo. Outros, além de tocar e cantar, imitam gestos e a voz dos personagens de suas lendas e fábulas com perfeição. Para um artista dominar a técnica de desenhar na areia, ao mesmo tempo que conta as histórias, ele tem de passar por um longo aprendizado. Tarefa que, a princípio, parece simples, já que os desenhos consistem essencialmente em pontinhos equidistantes e em linhas traçadas simetricamente no chão
com a ponta dos dedos. No entanto, sua concepção, precisão e engenhosidade são de uma complexidade impressionante. E a essa forma de narrar e contar histórias... Opa, caiu. E a essa forma de narrar e contar histórias, eles dão o nome de Sona. Olá. Deixa eu pegar aqui o mouse que fica melhor para acompanhar os comentários de vocês. E Sona é a nossa primeira história da noite. Sona, contos africanos desenhados na areia, de Rogério Andrade Barbosa, com ilustrações de Thaís Linhares. Deixa eu mostrar para vocês o desenho da capa. Meu avô é um Aquauacuta Sona, respeitado em toda a aldeia. É assim em nossa língua que chamamos os mestres que contam histórias enquanto desenham na areia. Nós, o povo Kyoko, temos um grande respeito pelas tradições repassadas por nossos ancestrais. A arte de desenhar na areia e as pinturas nas paredes das casas são nossas maiores riquezas. São os mais velhos que, durante incontáveis gerações, transmitem seus conhecimentos aos mais jovens, para que esses saberes não se percam e nem caiam no esquecimento. E foi o vô quem me ensinou a fazer os primeiros rabiscos. Eu passava horas ao seu lado, ouvindo-o contar histórias, enquanto ele ia marcando e riscando o chão. Me recordo de uma história que eu gostava muito. É a do coelho, que encontrou uma mina valiosa. Ele, com medo de que o leão, o leopardo e a hiena descobrissem um precioso lugar, construiu uma cerca em torno do caminho que dá acesso ao tesouro, isolando os competidores. Parece fácil, mas não é não, tá? Para realizar os Sona, nome que damos aos desenhos, o contador precisa ter muita habilidade, saber de qual um monte de histórias. Primeiro, alisa-se a areia. Depois, com a ponta dos dedos, marca-se uma série de pontinhos que assinalam lugares e personagens que irão fazer parte da história. Em seguida, ao mesmo tempo que a história é contada, é preciso traçar uma linha contínua em torno dos pontos, contornando-os sem parar um instante sequer.
Nessa etapa, o desenhista não pode tirar os dedos do chão. Essa, para mim, é a parte mais difícil para se fazer um sono com perfeição. Dependendo da história e do número de personagens, podem ser feitos vários desenhos. Os desenhistas mais habilidosos são capazes de desenhar com os dedos das duas mãos ao mesmo tempo. E fazem isso com uma rapidez incrível, como o macaco e o leão feitos por meu avô, de uma só vez. O primeiro desenho que eu fiz sob o olhar atento do vô foi para explicar a razão de o galo cantar para o sol. De acordo com a lenda, ele age assim porque foi a única ave que conseguiu chegar à morança do poderoso astro. Os pontinhos representam as aves tentando descobrir o caminho. O meu segundo Lussona foi baseado numa história tradicional contada por minha avó sobre uma célebre desavença entre o pássaro de mel e a abelha. Esse passarinho pequenininho, que chamamos de caseué, por meio do bater das asas e dos pios agudos, revela o lugar onde as donas de ferrões dolorosos construíram suas colmeias. Enquanto trabalhava com muita calma e concentração, eu ia contando e desenhando bem devagar, pois não queria fazer feio na frente do meu avô. Há muito tempo, a abelha e o casaué viviam em paz. Um dia, o filhote da abelha ficou doente. Ela, então, foi consultar um adivinho. Homem sábio, experiente, sabe, nesses assuntos de magia. Meu filhote está muito doente, você precisa me ajudar, rogou a abelha. Então, primeiramente, comecei com a cabecinha da abelha saindo do oco de uma árvore. Depois, o passarinho pousando no galho. Então, continuei o conto. O adivinho, após jogar seus búzios e conchas em cima de uma esteira, profetizou: para curar seu filhote, eu preciso de uma pena do casaué. A abelha, sem perder tempo, voou o mais rápido que pôde até a casa do compadre pássaro e foi prontamente atendida. Sim, pode levar, concordou o casaué, tirando uma de suas penas. Tempos depois, foi o filhote de casaué que adoeceu e o adivinho, após ser consultado, fez a mesma exigência. Você precisa me trazer um punhado de pelinhos de abelha para que eu possa fazer um remédio. Só que a ingrata da abelha se recusou a atender o seu pedido. Desculpa, mas eu não posso te dar um pouco de meus pelinhos, pois eles vão me fazer muita falta. O filhote do casaué, coitado, morreu. A partir daquele dia, então, os dois compadres tornaram-se inimigos. É por isso que o casaué até hoje avisa os homens o lugar onde as abelhas erguem suas casas. E por último, desenhei o adivinho sentado no chão com a mão erguida para o alto. O desenho completo, ele ficou assim. Vou botar um pouquinho mais próximo, não sei se deu para ver todos os detalhes. E
E essa foi a nossa primeira história da noite. Deixa eu ver quem chegou depois. Pra desejar uma boa noite a todos. Novamente. Deixa eu ver quem chegou. Ah, deu pra ver. Deu, né? Eu só não subi. Ah, não subi. Então deu pra ver. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Tarsila. Tarsila ou Tarsila? Não sei. Boa noite. Boa noite, Liz. Boa noite, Aimee. Tudo bom? Mais alguém chegou? Boa noite, Alice. Tudo bom? E essa, né, foi a nossa primeira história da noite, assim, né? Ingratidão da abelha. E essa sabedoria dos mais velhos que a gente tanto falou aqui também em alguns momentos, né? E existem, como nós vimos, inúmeras formas de contar uma história. E existem tantas outras formas de interpretar essa história, né? Uma mesma história. Buenas noites, Isabela. E existem várias formas de se contar, várias formas de se interpretar essa história. Boa noite, professora. Boa noite, professora Fabrícia. E existem várias formas de interpretar essa história também. Por isso eu queria começar dar essa boa-vinda a esse início de live, né? Mais um início, porque essa live foi feita de vários inícios, assim como é a vida, assim como a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí eu queria provocar Tarsila, tá? Eu acertei de primeira, então. E aí eu queria provocar vocês. Que história essa história conta pra vocês? Porque existem várias formas, né, de se interpretar, de se ler uma história, assim como existem de contar. E aí, que história não tá tão simétrico como devem ser os sonos, mas que história vocês conseguem ler desse desenho? Contem um pouco sobre isso. Pra mim, não, vou ver se alguém compartilha a história que lê a partir desse desenho. E aí depois eu falo o que eu acho desse desenho. E é porque tem um delay, né? Aí até chegar a vocês. Tá dando pra ver direitinho? Eu tô com medo de colocar a mão e sair. A Liz falou que sugere inícios e recomeços. É um pouco do que eu leio também. A Juliana pensou num ninho, um nascimento. A Rafa disse que quem conta um conto aumenta um ponto. Verdade, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco da minha, mas vão compartilhando o que vocês leem dessa imagem. Que história essa imagem transmite a vocês. A minha é um pouco de início e recomeço também, assim como a Liz falou. Eu vejo... Eu acho que o pássaro, ele representa também essa questão do nascimento. E eu vejo nele um pássaro marcado por inúmeras histórias, né? Inúmeras vidas, inúmeras pessoas. Eu vejo esse pássaro... Um pássaro marcado por várias imagens. E tem um apenas que não tá marcado. Eu acho que é desse lado. Tem um apenas que não tá marcado. Eu acho que é o espaço para ele deixar uma marca própria. Então, aqui eu vejo como se fosse uma parte do infinito. Então, ele tá construindo a sua história, ele tá montando o seu quebra-cabeça
a fim de ser infinito. Então ele chegou na metade do caminho, eu acho, né? E aí ele vai nesses ciclos de vida se repetindo, né? E de novos começos, de novas pessoas o marcando e sempre levando um pouquinho consigo de cada um, né? Que passou pela vida dele. A Elaine falou que esse Sona pra ela compartilha uma história de liberdade, de novos voos. Sim, Elaine, acho que pra mim também é um pouco disso, né? Eu acho que eu contei. A professora Fabrícia falou que histórias que não têm fim. Sim, né? São várias pequenas histórias também. Eu vou botar ele aqui no nosso varal. E aí eu não fiz muito da... Ah, tá. Não vai prender a cabeça dele. E aí ele vai acompanhar a gente na noite de hoje, né? E nós vimos aqui, a Alice falou que parece um ovo quebrado quando um pintinho tá nascendo, vida. Alice, realmente, ele parece que tá saindo, né, do ovinho, verdade. E aí isso mostra as variadas interpretações que nós podemos, né, ter e como que a arte ela é infinita, né? E que ela depende. A Dona Ivone falou que as histórias vão onde voltam aos seus princípios, verdade, né? Tudo nesse ciclo de histórias, né, Dona Ivone? E aí a arte ela é infinita e a arte ela é livre, por isso que a arte ela é perigosa, por isso que a qualquer governo autoritário ele vai perseguir primeiro também, e não só, mas perseguir com maior afinco as artes, porque ela nos permite a liberdade, nos permite expressar, nos permite enxergar o mundo de uma outra forma. E ela depende, a Ju falou, significar e ressignificar, verdade. E aí ela depende também de um pouco da lente, né, que a gente vai enxergando o mundo, essa lente que é construída através do meio ao qual estamos inseridos, através da nossa visão e da nossa visão de mundo, da nossa criação, e elas começam a ser moldadas com os mais velhos, através dessa sabedoria ancestral, desse contato com as histórias que temos de infância, né? Acho que todo mundo aqui tem um pouco, a gente compartilhou um pouco na live passada, dessas questões das lembranças, das memórias familiares, desses nossos ancestrais, dos mais velhos, da nossa ancestralidade, do contato com a nossa ancestralidade. E aí o destaque nosso, né, que são os mais velhos, que durante incontáveis gerações transmitem os seus conhecimentos aos mais jovens, para que esses saberes não se percam e nem caiam no esquecimento, ou seja, para que a nossa cadeira nunca fique vazia, né? Para que a cadeira sempre esteja cheia e a garrafa vazia, né? Através desses saberes passados, nós vamos construindo e vivendo histórias que são do outro, mas também são nossas, porque a gente vive nesse coletivo. E eu acho interessante eles mencionarem essa parte, né? Eu acho muito interessante. Recentemente, semana retrasada, eu acompanhei online, deixa eu pegar o nome aqui, porque o nome eu não sei de cabeça, mas eu acho que eu tenho aqui. Eu acompanhei online através da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A página aqui no Facebook é essa, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eles fizeram uma live com mulheres indígenas e elas estavam falando um pouco sobre esse contexto de pandemia, dentre outras coisas, da importância de se inserirem no espaço, representatividade no espaço político, né, e enfim, tudo mais. E aí uma delas, eu não vou recordar o nome dela, mas uma delas falou algo que me marcou muito,
que foi... Ela falou... porque eu li os comentários, aí eu me perdi um pouco no fio. Então, é a primeira vez que eu pentei o cabelo pra fazer a live. E eu acho que deu um pouco certo. Eu tô sentindo que eu vou ter que fazer de novo em algum momento, porque tá escorregando um pouco. Mas que bom que gostaram. Vou pentear mais vezes. E aí ela fala, enfim, voltando aqui, né, que eu me perdi. Eu me perco com os comentários, eu peço desculpa por isso, mas... enfim, aí ela falou algo que me marcou muito, que quando ela estava tratando dos que se foram, né, dos caciques, dos mais velhos, dos mais sábios que se foram, com muita emoção, obviamente, ela falou algo que me marcou bastante, que foi que eles não, ela não falou que eles estavam perdendo lideranças, ela não falou que eles estavam perdendo caciques ou mulheres, né, sábias. Ela falou que quem tá indo são ela falou, abre aspas, nossas bibliotecas. E eu achei isso muito interessante, esse respeito pela ancestralidade, esse respeito aos mais velhos, ao conhecimento deles, de serem chamados da biblioteca deles. E aí eu queria perguntar para vocês quem é a sua biblioteca? A Nath falou que vamos nos identificando e nos constituindo a partir dessas histórias. Verdade, Nath. A gente vai... essa importância, né? E aí eu queria perguntar quem é a biblioteca de vocês, né? Quem é o mais velho. Eu vou escrever aqui em quem é a minha biblioteca o nome de 2 pessoas. Mas são várias outras, né? Meu Deus, eu vou chorar. Que eu já vou ler o comentário, mas enfim. Eu poderia escolher várias outras bibliotecas, mas são inúmeras. Eu acho que eu penei pra pensar em quem, mas eu vou... Gente, eu não vou ler os comentários agora, porque senão eu vou chorar de verdade. Escrever aqui... Eu tô procurando um grande que dê pra escrever pelo menos 2 nomes, porque eu vou optar um só pra vocês. Eu vou escrever o nome da minha mãe. Ficou. É Lúcia. E o nome de uma tia minha, que... Na verdade, 3 pessoas. 4. Vou botar 4. E o nome da minha avó também, que sempre esteve aqui. Ela, na verdade, está na sala até. O nome da minha bisa, que já se foi há muito tempo, mas eu tenho lembranças dela. Vou botar só Maria. E o nome da minha tia, que sempre... É bom que o apelido dela foi eu que dei, é só uma sílaba, porque eu costumava falar só uma sílaba das coisas. Então, assim, deu certinho aqui. Que é a Nê, que ela sempre fomentou em mim essa paixão pela leitura, pela escrita. Então, ela sempre foi minha biblioteca. E aí... a Isabela falou eu. Obrigada. A Luana falou, nossa, obrigada, gente, sério. Eu não vou chorar, mas assim, eu tô com vontade. Mas obrigada, de verdade. E vocês têm sido a minha também. Eu acho que a gente não se cansa de falar isso no nosso grupo, de quanto tem sido importante esse momento pra gente, como o grupo tem sido muito importante pra gente, né? E vocês têm sido a minha biblioteca também, nessa troca muito boa. A Ju falou que a vovozinha era a biblioteca dela. Eu vou botar aqui vó, então. Eu não falei o nome das outras 3, né? Eu só falei da Nê. A minha mãe se chama Lúcia, minha avó Ione e a minha bisa Maria. A Rose falou a mãe
e a professora, né? Eu vou botar aqui mãe. Eu vou botar prof, porque professora não vai dar pra escrever. Prof. Os professores da Rural. A Rural é maravilhosa, né? A Rafa falou a mãe e a professora. Vou botar um aqui também. Eu vou botar a tia Rô. E prof. A Isa falou o pai dela também, né? Aqui, deixa eu botar aqui o pai. Eita. Pai. A Gil falou que concorda demais. Não sei como que. A mãe, a Tarsília falou da mãe e da tia, né? Que foram a primeira biblioteca. A mãe e a tia. A Elaine falou do pai dela e da mãe. O pai dela com a história da formiguinha que compartilha junto com a minha mãe também, né? A Liz falou da avó, Celina. Adorava contar histórias do Maranhão. Quando faltava luz. Eu morava numa vila. E aí, quando faltava luz, eu lembro da avó da Rafa e da Gabi, a tia Edneia, que contava várias histórias de terror pra gente. Eu acho que a Rafa não se lembra. Mas. Não sei se a Rafa lembra, mas eu acho que a Gabi lembra. A avó, pera. A avó da Liz, que é Celina. Celina. A Alice falou do pai também. A Isa falou irmã, vou acrescentar a irmã aqui. A Dona Ivone falou da mãe dela. Deixa eu botar aqui, Dona Ivone. Mãe. Completando, o nome da minha era Zilda. Vou botar aqui, Zilda. Zilda. E são essas nossas bibliotecas, né? Que às vezes a diferença geracional que existe entre a gente, ela acaba nos afastando, né? E às vezes você não tem muita. Não tem muita. Peraí. Gabriela disse que lembra. Era uma história de terror. Faltava luz, ia todo mundo pra vila e ela começava a contar um monte de histórias de terror. Tinha até uma que eu lembro, porque eu lembro da cena, porque eu imaginava as cenas muito vívidas. E aí eu lembro da cena que era tipo, eu não vou lembrar a história toda, mas uma das cenas era um morto que saía pela rua e aí batia de porta em porta, enfim, era bem doidas as histórias, mas eram histórias legais. Eu vou colocar o nome dela aqui, gente, se vocês, né, permitirem, da tia Edneia. Edneia. E aí eu coloquei o nome dela aqui como biblioteca também, porque eram bons momentos. E aí, né, às vezes essa diferença geracional, ela acaba nos separando, nos afastando, né? E né? E a gente acaba também se afastando um pouco das nossas origens. Se perde um pouco dessa questão do passar de geração a geração, se perde um pouco dessa oralidade das histórias, de se conhecer o mundo através das histórias e dos contos e dos outros. E aí a gente também muitas vezes acaba falando, eu me perdi nos comentários de novo.
maravilhosa. Um beijo. Boa aula para você. E obrigada. E aí, a gente acaba se afastando um pouco dessa ancestralidade, a gente vai se afastando, né? E vai falando, não dando tanta importância pro que esses idosos, esses mais velhos têm a passar, né? Como se fosse um conhecimento ultrapassado. E aí a gente volta àquela questão também desse afastamento geracional também há nele um pouco dessa questão do que o capitalismo, que é próprio desse modelo de sociedade, que é de você não valorizar o que não traz um lucro imediato, que não tem um valor de uso muito grande. E aí você acaba, né, deixando você taxa o conhecimento dos idosos, você taxa os idosos em si como incapazes, como improdutivos, como um saber que não serve para nada, né? E aí a gente volta que essa questão desse projeto societário desvalorizar esses saberes e essas pessoas por eles não produzirem mais aquilo que se espera. Mas será que eles não produzem mesmo? Será que esse conhecimento não é um conhecimento assim, não é um conhecimento que pode nos trazer alguma coisa, não, como foi a história do pássaro encantado. Esse conhecimento ancestral nos permite, quanto seres mágicos, seres poderosos, e por isso também ele é colocado de lado. A Rafa falou que lembra a história do funcionário do Carrefour. Sim, é exatamente isso. Uma vida se perde dentro da loja e você escolhe não atender essa pessoa, não fechar as lojas, porque não podia fechar as lojas. Então, o que você faz? Você esconde o corpo dessa pessoa como se fosse uma sujeira no chão. Alguém derramou algum produto no chão e aí você não pode limpar na hora, você esconde e coloca uma faixinha de interditado para que os clientes não vejam, para que você não feche sua loja. E é bem isso, é a desvalorização da vida. E a desvalorização da vida que acontece bem antes da pandemia. Hoje a gente tem uma banalização dessa vida ainda mais acentuada, mas que já vem de muito tempo. E com esse afastamento também, com esse afastamento da nossa ancestralidade, a gente perde um pouquinho da gente, né, da nossa identidade, a gente perde a nossa identificação no mundo, a gente perde um pouco da gente, né, do nosso estar em sociedade. A gente começa a se afastar e a gente não se reconhece enquanto um coletivo. As nossas diferenças, elas são mais gritantes do que a nossa igualdade, porque a gente não se reconhece enquanto histórias ancestrais incomuns. E aí, né, e aí essas histórias, não à toa que vem essa vontade, esse desejo de tirar a todo custo da grade escolar, curricular, as ciências humanas, né, história, sociologia, filosofia, porque se você não tem história, você não é ninguém. Se você não tem uma história, você não tem um nome, você não é alguém capaz de escrever a sua própria história. Então você fica muito mais suscetível a aceitar a história do outro como a sua, porque você não conhece a sua. Então isso é muito perigoso, né? E isso caminha para acentuar essas diferenças. E aí
E essas histórias, e aí o nosso mural da vida vai sendo formado por rabiscos e palavras que não são os nossos, né? E a arte de desenhar na areia e as pinturas nas paredes das casas são nossas maiores riquezas. E aí, quando a gente não reconhece a nossa ancestralidade, quando a gente não conhece, na verdade, porque muitas vezes a gente sequer conhece, a gente fica sem riquezas, né? A gente fica sem ter onde ir, sem ter o que buscar, sem ter uma referência, sem ter um norte, sem ter o guia. E aí eu pergunto, mas por que a gente não pode rabiscar paredes, né? Esses rabiscos, eles contam também, desde a nossa infância, alguma história, eles expressam o que a gente quer falar. Então, o rabisco, ele também conta a história. E por que não se pode rabiscar as paredes? Por exemplo, esse rabisco... Ai, caiu os bonequinhos. Calma, eles estão querendo sair antes do tempo. Olha lá. Olha os spoilers. E esse rabisco foi feito pelo meu sobrinho, meu afilhado também. Sobrinho afilhado. Ele tem 1 aninho e alguns meses. Eu fui lá um dia e ele adora os livros e tudo mais, felizmente. E aí eu estava sentada lendo, e aí ele senta do meu lado e ele quer também ler, contar a história na língua dele. E aí eu falei assim, tá, ele descobriu que eu tenho tatuagens agora e ele queria porque queria também rabiscar. E aí, pra ele não ficar me rabiscando, eu até deixei no momento ele rabiscar e pintar as minhas tatuagens. Eu dei uma agenda, né? Porque eu comprei uma agenda de 2020, né? Não esperava não usá-la. E aí eu dei uma folhinha da agenda dele, desenhei ele, e aí eu falei, pinta aí. E aí ele foi pintando e falando. O que ele falou, o que conta, eu não gravei, mas eu na hora eu falei assim, é isso aí mesmo. Você tá certo, essa história é incrível. E de fato é. Eu vou deixar ele aqui, num cantinho. E aí ele contou essa história que a gente traz para mostrar que o rabisco, ele também narra uma história, que foi a história dele, que ele inventou ali na hora, do meu lado, comigo, e ele vai contar tantas outras. E aí, quantos rabiscos a gente não encontra por aí, né, nos ônibus que a gente sente falta mesmo, a gente encontra esses rabiscos. Nas nossas peles a gente faz rabiscos, eu tenho 3 rabiscos na pele. Eu tenho uma borboleta que o pessoal pensa que tá incompleta, mas não tá, ela tá completa. Ela só tem uma asa pintada de azul. A outra é preta e branca e com algumas figuras geométricas. E as pessoas falam assim, mas você não vai pintar tudo? Você não vai terminar? Aí eu tenho que explicar, não, ela já é assim mesmo, ela foi pensada assim, ela tá completa. E eu tenho essa aqui no meu antebraço. Essas pessoas perguntam um pouco dela, mas é uma das minhas favoritas. Eu acho que é a minha favorita. E porque tem vários elementos que eu gosto. O que tá escrito em francês. Isso não é um café. E só 2 pessoas pegaram a referência do Isso Não É o Café. Eu não sei se alguém no comentário, se vocês quiserem comentar, né, pra ver se alguém sabe dessa referência. E eu tenho essa daqui, vai ficar aparecendo de cabeça pra baixo, não sei nem se vai aparecer ela toda. Mas é uma mão com a carta da lua, a carta do tarô da lua, que também é muito significativa pra mim. Então, assim, quantos rabiscos a gente não encontra por aí? E aí a gente falando um pouco sobre isso, né, a professora Fabrícia falou, né, que tatuagens são memórias na pele, verdade. E eu ainda vou fazer algumas outras.
E não deu pra ver toda, mas é uma carta da lua. Ah, deu pra ver depois que eu fiz assim. E aí, esse rabisco, a gente falando, a gente lembrou Isabela, sim, é o Magritte. É ele mesmo. Isso não é um cachimbo, exatamente. Você foi a terceira pessoa a pegar a referência. E aí, né, os rabiscos, eles também contam uma história, e aí a gente falando um pouco na reunião de planejamento, a saúde mental também usa os rabiscos, o que as pessoas de fora chamam de rabiscos, mas os desenhos, para contar uma história. A psicologia infantil também usa os desenhos como uma forma, né, de contar uma história. Tem uma série que não vai focar nisso, mas uma das personagens, ela é psicóloga, não sei se psicólogo ou psiquiatra, não recordo, mas a maldição da residência Rio. E ela descobre algo com uma das pacientes dela por meio de um desenho que a menina fez no teto. E aí eu queria perguntar para vocês que história as suas paredes contam. Que história as suas paredes estão contando. A minha, eu acho que são várias histórias. Eu acho que eu não saberia dizer, na verdade, que histórias elas contam. Assim, eu acho que é sempre uma história incompleta, de novos ciclos, novos começos, mas uma história de muito amor aos livros e às letras, enfim. E eu acho que tem contado isso. Ela é uma história, uma parede de vários contos, de várias figuras, mas eu acho que basicamente contam isso. E aí, mas aí eu pergunto, será que essa história que está na sua parede, será que tudo que a gente deixa é o que o outro espera? Fico à espera. A nossa segunda história da noite. Fico à espera. David Cali e Serge Bloch. Fico à espera de crescer. Fico à espera de um beijinho antes de dormir. Fico à espera de que o bolo esteja pronto, de que a chuva, lá fora e aqui de dentro, passe, de que o Natal chegue. Fico à espera do amor. Eu fico à espera também do começo do filme. De reencontrá-la. Fico à espera da partida do trem. Do fim da guerra.
de uma carta de que ela diga sim. Fico à espera de um bebê, de saber se é menino ou menina. De que as crianças cresçam. Das férias. De que o outro peça desculpas. Fico à espera de que os filhos telefonem, que o médico diga: não é nada. De que ela não sofra mais. Fico à espera de que a primavera volte. Deixa eu voltar, porque eu acho que estava muito perto e não deu pra ver. Aqui. Esse foi outro página. Tem umas reticências aqui, é porque a claridade não vai fazer, não vai conseguir ver. Mas aqui, ver se ficou melhor pra ver. De que a primavera volte. Estamos todos à espera de que a primavera volte, né? Andando, ficando em casa com vários nós na garganta, assim como o personagem no final. E gente, vocês falaram. Os fios da vida se unindo e se desfazendo. E aí a gente fica aqui, à espera de que a nossa primavera volte, com esse nó na garganta. Mas sempre, sempre, sempre juntos. Ainda que distantes.
né? Sempre juntos nessa espera. E aí eu vou botar os bonequinhos aqui também no nosso varal. E aí eu queria perguntar para vocês qual é a sua primavera? Por qual primavera você espera? A Tarsila falou que essa espera é a esperança. Assim, né? A esperança de que a gente possa voltar para nossa primavera. E esse conto me lembrou muito a trilogia do Antes também, né? De você estar sempre à espera, né? E eles estavam sempre à espera. Não sei se vocês já escutaram, já viram esses 3 filmes, a trilogia do Antes. É bem interessante, fica a sugestão. E aí a minha primavera é também o primeiro destaque que a gente selecionou, que é justamente o cinema, que é a espera do começo do filme, né? Que aqui a gente vê como a gente se enlaça em várias histórias, né? E como o tempo aqui é curvilíneo, né? Uma longa demora. E eu tô com muita saudade do cinema, porque eu costumava muito ir a cinemas e tudo mais. E os filmes de 2020, nossa, eu tava muito, muito ansiosa pra ver Mulher Maravilha 2, pra ver Mulan. Mulan foi a minha princesa preferida da Disney de todos os tempos, junto com a Jasmine. Eu lembro que toda vez que eu ia pra casa da minha tia, eu pedia pra passar Jasmine e Mulan. E Aladdin, eu tinha fita azul do Aladdin, e eu ficava vendo demais. E Mulan também, porque eu achava sensacional a Mulan lutar, e eu sempre lutei. E eu ficava repetindo a cena da música do Vou vencer, seremos rápidos como um rio. E não é Vou vencer, é Homem Ser, mas enfim. A gente faz essas adaptações pra agora. E aí eu gostava muito da Mulan, então tava super ansiosa pro live action. E aí, né, não tem mais cinema agora. E a gente, uma coisa que a pandemia veio mostrar também é essa elitização do cinema, né? Que agora, nesse modelo drive-thru, que o menor ingresso é R$ 80, né? E aí também você pensa, quem tem R$ 80 para dispor para o cinema? O ingresso em alguns dias já está, em alguns cinemas também, em algumas localidades já estavam a esse preço a inteira. Mas quem tem um carro que pode ir, né, nesse modelo? E aí, num ato de grande irresponsabilidade, o Érico Borgo, do site horrendo Omelete, ele tá com uma divulgação da reabertura de cinemas para passar filmes antigos. Sim, no meio da pandemia, enfim. Então a gente começa a ver essas irresponsabilidades. E o encontro com a arte, né? Eles são vários caminhos possíveis que a gente tem. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, são várias interpretações. E aí, como é que a gente está lidando, né, com isso? Como é que a gente vai, né? Como é que a gente tá lidando com isso na pandemia, né? Como é que esses laços estão na pandemia. E aqui a Ju falou que a primavera dela é o carnaval, né? Foi isso? É porque eu perdi o comentário. É o carnaval, sim. Eu não gosto muito de carnaval, mas eu acompanho a Ju e eu sei desse amor que ela tem. A Ivone falou que nós que ficam em temam incomodar e primaveras que existem, mas demoram, sim, né?
A Thay Luz falou que a primavera dela são os reencontros com as pessoas e com quem sou com essas pessoas. Os abraços, os sorrisos, os olhares. A primavera do poder reescrever outras novas histórias. Ai, que lindo, Thay. Sim, eu também sinto muita saudade disso. A Danivone falou que uma das primaveras seria estar com os alunos de novo. É uma primavera que eu também sinto muita falta de estar nas salas de aulas com os professores. E aí, nessa pandemia, né, a gente também fala que fica esperando, essa história fala em ficar esperando, e essa pandemia nos mostra que nem sempre nos faz pensar e refletir quanto tempo nós temos, né? A gente fica tanto à espera, né, e aí eu questiono até quando, até onde podemos ficar esperando o outro pedir desculpas, né? Será que podemos sempre ficar à espera? Porque nessa pandemia a gente vê que a gente nem sempre consegue ficar à espera, porque a gente não sabe quando os laços, por mais estáveis que eles estão, podem se romper a qualquer momento. E já poderiam antes, mas com essa pandemia acentua, né? E a gente nunca sabe quando esses laços vão romper, e por mais forte que eles pareçam, né? Não tem nenhum indício de que tá fiando e num outro momento ele rompe, como foi essa pandemia. A gente não esperava e aconteceu repentinamente. Então, quanto tempo de fato a gente tem, né? Porque o mesmo fio que aqui nos dá a vida, nos faz nascer, o mesmo fio que nos conecta à vida, que nos conecta ao outro, que nos conecta ao mundo e a nós mesmos, esse mesmo fio, ele também é um fio que nos leva à morte, né? E aí a gente também reflete, né, nesse jogo da vida, de incertezas e de incertezas, né? O que de fato a gente controla? A gente já falou um pouco quando falamos do tempo, né? E das nossas escolhas. Isso ou aquilo? Será que temos escolhas? Até que ponto temos escolhas? Até que ponto essas escolhas partem da gente e não são direcionadas por esse projeto societário que a gente vive hoje, né? E aí, quando a gente tá, né, nesse turbilhão, a gente deveria, né, confiar, né, e depender da ciência, né, e nesse momento mais da medicina também. E aí a gente percebe que a gente está enfrentando uma pandemia e a gente sequer tem um ministro da saúde no cargo. E a gente enfrenta uma pandemia onde pessoas colocam em xeque a credibilidade da ciência, o saber, e teimam em indicar um medicamento que não funciona, não é eficaz, por pura birra, por puro ego, por puro ódio ao conhecimento, né? E aí nós nessa pandemia vivenciamos esse extremo. Quando a gente estava doente, a gente, o médico estava nem tanto mascarado, mas ela veio para mostrar ainda mais, né? E aí a gente viveu dois extremos nessa pandemia, né? As pessoas que no início invadiram hospitais para falar que a pandemia era uma grande mentira, que os médicos estavam forjando dados, que os médicos estavam negando medicamentos porque eles não queriam receitar um medicamento que não tem nenhuma
comprovação efetiva da sua eficácia, e essas pessoas vão ao hospital no meio de uma pandemia, desrespeitando toda a vida dos que se foram, dos que ficaram, toda essa dor porque falaram que os médicos não têm conhecimento, porque não querem indicar medicamento X. E mais recentemente nós vimos um grupo de cristãos, e aí aqui eu falo que eles são cristãos, eles não são falsos cristãos, eles são cristãos, não são falsos ou pseudos ou qualquer coisa que seja, eles são cristãos. Eles não se dizem, enfim. E aí a gente mais recentemente teve esse grupo que vai na porta de um hospital defender um feto, né? E que no momento nós temos mais de 110 mil mortes relacionadas ao Covid, e sequer uma revolta tão próxima do que foi na porta do hospital para incriminar uma menina, uma criança de 10 anos de idade, por um procedimento que salvaria a vida dela, né? E nenhuma revolta tão grande contra o pedófilo, né? Contra o cara que violentou e abusou dessa criança, contra o criminoso. Tava tentando lembrar da palavra. Contra o criminoso. E assim, sem querer ser repetitiva nem nada, mas esse não é um caso comum, é um caso que infelizmente ele acontece com uma frequência muito assustadora. E eu estive como a professora Fabrícia também falou na nossa reunião, o serviço social lida muito com isso, e eu estive estagiando no NIAN de seropédica por 6 meses só, e eu não recebi enquanto eu estava lá nenhum caso do tipo, mas nas fichas eu li vários, né, de crianças e tudo mais, e enfim, escutei outras coisas também, e então assim, não é um caso comum, é um caso que infelizmente acontece com uma casualidade não, mas com uma frequência muito grande. E assim, sem querer ser repetitiva, o livro Conto da Aya e o seguinte, que são o livro chamado Os Testamentos, ele não tá tão diferente da realidade. Assim que a série teve o boom, assim que o livro também voltou à tona. É um livro o Conto da Aya, esse aqui, é de 1985, e quando ele teve esse boom por causa da série de 2017, muitas pessoas falaram, ai não, quando algumas pessoas começaram a apontar essas semelhanças, principalmente nas eleições de 2018, nas eleições de 2018, muitas pessoas falaram, não, mas isso é exagero, a série, é artístico da série, a série exagera muito. E hoje a gente, infelizmente, percebe que não há esse exagero. E o livro é ainda mais parecido com a realidade. Eu tô trabalhando ele, eu tô lendo pro TCC, e eu tô vendo ele eu leio e vejo ele quando eu ligo em qualquer jornal da televisão que tá passando, ele tá lá. Quando eu abro notícias da internet pra ler também, ele tá lá. Então, eu tô com constante leitura dele, aqui e aqui, nas páginas do livro. E o curioso é que no testamento aconteceu, no momento que eu tava lendo, fazendo a leitura desse livro e outras leituras para poder, né, já desenvolver a escrita do primeiro capítulo, foi no domingo, quando, né, teve esse caso da menina. E eu estava afastada das redes sociais, eu estava lendo, e curiosamente eu estava lendo uma passagem dos testamentos que fala do estupro de uma criança pelo dentista de Gilead.
E aí, ele é o melhor dentista de Gilead. Gilead é a cidade enfim. E aí, essa menina é violentada. E ela fala... vou pegar a passagem aqui. Rapidinho, ela é bem breve. Que... Ela fala, né, que... meu Deus. Eu marquei a página errada. Mas, enfim, ela vai falando que ela fala que a vergonha tá nela. Que quando você sofre alguma coisa, assim, a vergonha tá na vítima, né? E é o que a gente veio vivenciando. E quando eu acabei de ler, que eu fui pegar o celular... tinha um monte de gente me marcando nessa história da menina. Então, eu não vou achar aqui certinho, mas... Aqui, achei. Quando fazem algo vergonhoso com você, a vergonha se cola a você. Você se sente suja. E assim, ela sofreu essa violência do dentista e teve que ficar calada, porque ele era o melhor dentista da cidade. E as outras pessoas sabiam que ela tinha sofrido e mesmo assim... né, continua nessa. E aí, avançando um pouco, né, todo esse fundamentalismo que a gente vem enfrentando, as humilhações, elas caem mais na criança. E pouquíssimas coisas naquele que fez o ato, que devia, tá? Então, isso é algo tenebroso de se pensar, mas que estava na literatura também. Então, isso mostra pra gente como é que os livros, eles são a nossa realidade. E eles não podem ser diminuídos, eles não devem ser diminuídos, porque eles nos mostram a realidade por um outro prisma, um prisma talvez com um quê de fantasioso, mas que de fantasioso não tem nada. Então, assim, e nessa tempestade toda, né, a gente fica à espera de um telefone. As famílias, a Luana até retratou um pouco na nossa espera, fica à espera de um telefonema, né, de um telefonema do hospital, para ter notícias, para aqueles que ficam aqui desse lado, receberem notícias de quem tá lá, porque é um momento que a gente não pode ficar, esses familiares não podem ficar no hospital com os seus entes, então eles ficam à espera desse telefonema. E essa espera deixa a gente amassado, né? O tempo, ele corre mais pesado também. E aí a gente tem as diferentes percepções do tempo, né? A gente percebe o tempo de maneiras distintas, em momentos distintos, e cada um percebe o tempo do seu jeito, né? Ele pode passar mais rápido, como uma linha reta, né? Ou então, ele passa um pouco mais devagar, né? Com a troca de experiência, a troca de saberes, algumas curvas no caminho que o fazem passar devagar, que fazem passar um pouco mais lentamente nessa troca de saber, nessa troca de conhecimento, nessa troca de vivência, nessa troca de experiência, até que o tempo se torne infinito para quem se vai. Porque ele fica infinito. Porque a pessoa se torna infinita nas memórias de quem é que fica. E para quem fica, ele é inexistente. Ele não é sentido mais, ele para por alguns momentos. Por quê? Porque essa despedida dói. E ele para justamente por isso, porque essa despedida dói. E naquele fio que se parte abruptamente, pode ser que chegue pra gente uma carta com novos fios, novos começos, novas possibilidades. A gente fica com nós, fica com a pontinha desbotada, um pouco sem vida, amarrotado, para baixo, repleto de nós.
Mas sempre tem alguém do nosso lado e sempre a possibilidade de aumentar esse fio em novos momentos, novas histórias, novas memórias compartilhadas, novos começos. Que aumentam, né, a nossa história. E que não adianta, né, a gente cobrir até a nossa cabeça e não confrontar, porque o monstro, ele não desaparece, né? Então, quando a gente cobre o nosso cobertor com a cabeça, o monstro não desaparece, ele ainda tá lá. Ele ainda tá nos encarando. E aí, nessas novas histórias com nós, com outras pessoas, com outros laços que estão com a gente, nós todas as quartas vamos juntando esse nós. O meu nó ao seu, o seu ao meu, em novas histórias que a gente vai formando todas as quartas, novas memórias, novos saberes, novos aprendizados, né? E vamos criando juntos tudo isso, todo esse laço que nos fortalece, né, nesse momento que é difícil, mas que a gente vai seguindo juntos, né, nos permitindo novos começos, novas visões, novas percepções, sem desfazer os nossos nós passados, mas aprendendo a lidar um pouco com eles. Então, até quarta para novas histórias e novos nós.